Eu saúdo a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Com alegria que nós estamos aqui essa noite para compartilhar juntamente com os irmãos a respeito da palavra de Deus, essa palavra salvífica, essa palavra que nos liberta, esta palavra que transforma e continua transformando as nossas vidas. Eu peço aos amados que abram as suas Bíblias lá em João 3,16. Eu sei que os amados já têm esse texto bem firme, bem decorado, né? Aqueles que forem encontrando e assim desejarem, pode se colocar em pé em reverência à palavra de Deus, aqueles que puderem. Diz assim a palavra do nosso Deus: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amém? Vamos orar. Grandioso Deus e eterno Pai, mais uma vez, Deus Santo, nós clamamos o Teu santo nome nesse momento, Pai. Nós pedimos ao Espírito Santo que Tu tenhas plena liberdade de agir em nossa vida, Pai. Meu Deus, vai de encontro à necessidade de cada filho Teu aqui essa noite, Pai. Abre o nosso entendimento, os nossos olhos espirituais, Senhor, para compreender a dimensão do Teu amor, Pai, do sacrifício vicário de Cristo Jesus na cruz do Calvário, Pai. Abençoa cada vida que entrou aqui essa noite, Pai, com esta palavra poderosa. Que o Senhor nos guie durante todo esse tempo aqui, Pai. Nós Te pedimos isso em nome de Jesus, amém. Podem sentar. Meus amados, Jesus é a nossa esperança. Como é que é o tema de campanha de missões nacionais? Jesus, a solução é Jesus Cristo, né? Pois eu quero dizer para vocês que Jesus é a nossa única esperança. E esse texto que nós lemos demonstra bem a dimensão, a profundidade e o tamanho da obra salvífica, do amor que Deus teve por cada um de nós que estamos aqui essa noite, do amor que Ele teve por aqueles do passado, do amor que Ele tem por aqueles que ainda hão de se converter, porque a obra de Cristo na cruz do Calvário foi definitiva e ela vai alcançar até aquele dia em que Ele vai retornar para buscar a sua igreja, amém? Aqui vivemos tempos difíceis. O conhecimento, meus amados, a ciência tem se multiplicado. E este conhecimento do homem, ele tem crescido exponencialmente e é proporcional ao sofrimento causado no mundo. Parece que quanto mais a ciência se multiplica, mais o homem sofre, mais a natureza geme, e isso tem acontecido. Esse crescimento do sofrimento no mundo, a natureza geme, as guerras se multiplicam, cada vez mais as profecias ali contidas no livro sagrado, lá em Daniel, lá em Mateus, têm se concretizado. Aquilo que foi profetizado, que já aconteceu, aquilo que está acontecendo, e amados, creiam, aquilo que ainda vai acontecer, amém? A palavra de Deus, ela não mente,
ela fala exatamente daquilo que há de acontecer e da maneira que há de acontecer. A política, as leis criadas pelos homens não têm sido suficiente para que se possa vislumbrar dias melhores. Por isso, nós precisamos nos fortalecer na palavra do Senhor. É ela o nosso norte, é ela que deve nos nortear. A solução para o problema do mundo não está nos homens, não está na política, não está no dinheiro, não está nas estratégias, mas a solução para o mundo está em Cristo Jesus, amém? Se esse mundo ainda é sustentado, é porque existem homens e mulheres de Deus que ainda creem no Senhor e creem nas suas promessas. É isso que tem sustentado o mundo. Por isso nós precisamos nos fortalecer nesta palavra santa, na palavra de Deus, e nos firmarmos em Jesus como a nossa única e verdadeira esperança. Mas de que modo nós devemos nos firmar em Cristo Jesus? De que maneira nós devemos fazer isso? De modo que possamos entender que Deus nos ama e não nos colocou de qualquer modo neste mundo. Ele demonstrou e demonstra todos os dias o seu imenso amor por cada um de nós, amém? Eu sei que você sente o cuidado de Deus todos os dias. Eu sinto que Deus cuida todos os dias de mim. Deus tem cuidado da minha família, Deus tem cuidado dos missionários da minha igreja, Deus tem cuidado da família pastoral da minha igreja, Deus tem cuidado todos os dias desta igreja, e isso é maravilhoso, meus amados. Ele demonstra esse seu imenso amor, a ponto de colocar-se a si mesmo como sacrifício na cruz do Calvário. Precisamos compreender a dimensão do sacrifício de Cristo. Precisamos entender que em João 3,16, quando Deus diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, nós podemos entender que este sacrifício, ele é um sacrifício eterno, ele é um sacrifício que nos alcança por completo. As soluções humanas, elas são passageiras e são falíveis, mas a obra que Deus começou na tua vida através desse sacrifício, ela é eterna, amém? Deus está trabalhando em nossa vida. Nós podemos firmar a nossa esperança unicamente em Cristo, porque a palavra é fiel e não volta vazia. Tudo que foi anunciado se cumprirá, tem se cumprido. E essa é a vontade de Deus. Ela é boa, perfeita e agradável. Por isso nós devemos nos firmar nessa palavra. Por isso nós devemos ter Jesus como nossa única esperança. Deus pagou um alto preço por nossas miseráveis vidas. Eu digo isso porque nós não valíamos nada. Nós estávamos extraviados. Nós estávamos como ovelhas, cada um trilhando o seu caminho. Hoje, o mundo vive um relativismo sem tamanho. Tudo é relativo. Tem pessoas que querem mudar o sentido da palavra de Deus, querem escrever uma nova Bíblia. Mas eu digo para vocês, meus amados, a palavra de Deus é imutável. E eu sei que vocês sabem disso. Não se pode mudar aquilo que o eterno Deus escreveu. Não se pode tirar e nem acrescentar, porque nós sabemos, lá em Apocalipse, há algo que fala a respeito disso. Precisamos ter cuidado. Precisamos persuadir os homens a ler, a entender as Escrituras Sagradas. Mas nós não podemos usar de todos os métodos. Precisamos usar a simples e pura palavra de Deus, amém? Essa é a nossa missão como igreja. Em 1885, em seu sermão chamado Amor Infinito,
o pregador Spurgeon escreveu o seguinte, o nome é Amor Sem Medida. De onde veio este amor? Não de nada externo ao próprio Deus. O amor de Deus surge dele mesmo. Ele ama porque fazê-lo é a sua natureza. Deus é amor. Nada na face da terra pode ter merecido seu amor. Ao contrário, havia muito que merecia o desagrado. Esta corrente de amor flui da sua própria fonte secreta na deidade eterna de Cristo. E não deve nada a nenhuma chuva procedente da terra, nem a nenhum riacho que brota. É debaixo do trono eterno e que brota este amor e abastece as fontes do infinito. Deus amou porque Ele quis amar. Quando nós perguntamos, por que Deus amou esse ou aquele homem? Porque Deus amou desta maneira. Precisamos regressar à resposta de nosso Salvador Jesus a esta pergunta. Ele disse, sim, Pai, porque assim lhe aprouve amar. O amor de Deus é inexplicável. É um amor que surge e não tem limites. É um amor que nos resgata. É um amor que nos restaura. É esse o verdadeiro amor. Deus tem tal amor em sua natureza que precisa deixá-lo fluir em direção ao mundo que está perecendo por causa de seu próprio pecado voluntário. E quando flui, foi tão profundo, tão largo, tão forte, que nem sequer a inspiração podia calcular a sua medida. E, portanto, o Espírito Santo nos deu essas grandes palavras, quando ele diz, Deus amou de tal maneira, de uma maneira toda especial, incompreensível, a não ser para aqueles que têm os olhos espirituais, aqueles que têm os olhos da fé. Entender esse amor é vivenciá-lo todos os dias. Por isso, meus amados, Deus nos amou de tal maneira, deixando que entendemos medida, conforme vamos percebendo mais e mais esse amor divino. Na dádiva de seu Filho unigênito, Deus revela seu amor para conosco, na medida que, sendo nós ainda pecadores, a seu tempo morreu Cristo pelos ímpios. Meus amados, Jesus morreu por todos aqueles que andavam fora da lei, por todos aqueles que estavam precisando de salvação. Certamente alguém diga por aí, esse ou aquele não tem jeito. Eu quero dizer para você, meus amados, há jeito para todo tipo de criatura, amém? É preciso manifestar esse amor, não um amor de palavras, não um amor de poesias, mas um amor de ação, como foi o amor de Cristo na cruz do Calvário, aquele que se entregou por mim e por você. Nenhum de nós teve um filho assim para dá-lo. Nossos filhos são filhos de homens, e dele era o Filho de Deus. O Pai deu parte de si mesmo, ele que era um como ele, quando o grandioso Deus deu a seu Filho, estava dando a si próprio, pois Jesus em sua natureza eterna não é menos que Deus. Quando Deus deu a Deus por nossa causa, estava se dando a si mesmo. Quem pode medir esse amor? Quem pode compreender este amor? Vocês que são pais, julguem o quanto amam aos seus filhos. Poderiam entregar à morte por causa de seus inimigos? Vocês que têm um filho único, julguem quão entrelaçados estão os seus corações ao seu primogênito, ao seu unigênito filho. Não houve uma maior prova de amor de Abraão a Deus do que quando não vacilou em entregar o seu único filho, o seu primogênito, seu Isaque amado.
E certamente não pode haver uma maior manifestação de amor que a do Eterno Pai, ao entregar o seu unigênito Filho à morte de cruz por nós. Amém? Jesus derramou até a sua última gota de sangue, por mim e por você. Você tem valorizado isso? Você tem reconhecido esse amor sacrificial? Você tem vivido esse evangelho? Certamente, Deus executou o seu amor ali na cruz do Calvário. Nenhum ser vivente está disposto a perder sua prole. O homem sofre uma dor muito aguda quando perde um filho. Acaso Deus não sofreu ao entregar a alguém perfeito, que não tinha pecado, puro? Eu quero contar-lhes uma história muito popular, relativa ao carinho de uns certos pais para com seus filhos. A história relata que houve um período de grande fome na terra e que um pai e uma mãe se viram absolutamente sem nada para comer. E a única possibilidade de preservar a vida da família seria vender um dos filhos para que fosse escravo. Então os pais consideraram o assunto. O tormento da fome se tornou intolerável e as súplicas de seus filhos pedindo por pão puxavam dolorosamente as cordas de seus corações, de tal maneira que tiveram de retomar seriamente a ideia de vender um deles para salvar a vida de todos os demais. Eles tinham 4 filhos. Qual deles deveria ser vendido? Certamente não deveria ser o maior. Como poderiam desfazer-se do seu primogênito? O segundo era tão parecido com seu pai, que parecia uma miniatura dele, e a mãe disse que nunca se separaria dele. O terceiro era tão singularmente como sua mãe, que o pai disse que preferia morrer antes que esse querido filho se convertesse a um escravo. E com relação ao 4º filho, ele era o Benjamim, o caçula, era o filho mais jovem, era seu amado filho, e não poderiam separar-se dele. Finalmente, concluíram que seria melhor que morressem todos juntos, para não terem que se separar voluntariamente. Meus amados, decidir a quem escolher dentre os filhos era uma tarefa muito difícil para essa família. Imagine, talvez vocês não tenham simpatizado ou simpatizaram com esses pais. Contudo, Deus nos amou de tal maneira que, para dizê-lo com muita ênfase, pareceria que nos amou mais que a seu único filho, e não livrou ele para perdoar-nos. Deus permitiu que entre todos os homens seu filho perecesse, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Nós fomos escolhidos, meus amados, em detrimento da pessoa de Cristo. Deus entregou o seu Filho na cruz do Calvário, seu único Filho. Você teria coragem de entregá-lo, seu único Filho? Deus entregou aquilo que Ele tinha de mais precioso por nossas vidas. E precisamos entender esse sacrifício. Aqui eu pontuo as palavras desse grande pregador Spurgeon. E volto ao nosso tema. E digo, meus amados, nós que aceitamos o sacrifício de Cristo, que entregamos a nossa vida a Cristo, precisamos falar deste amor infinito aos homens que ainda não ouviram, aos nossos familiares, aos nossos amigos, lá no nosso trabalho. Precisamos divulgar esse sacrifício vicário de Cristo com toda a ênfase, com toda a atenção, com toda a dimensão em que nós fomos alcançados. Amém? Nós não fomos salvos
para estarmos dentro do templo nos banqueteando, ou ouvindo simplesmente hinos, mas nós fomos salvos para pregar sobre aquele que nos resgatou do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz, amém? Deus tem trabalhado nesse mundo, Deus pagou o preço pela minha e pela sua vida, Deus providenciou este resgate do homem caído, ainda no jardim do Éden, meus amados, ainda no jardim do Éden, ali instantes depois que Adão pecou, que Adão caiu, que a humanidade caiu, Deus providenciou um libertador, cujo calcanhar deveria ser ferido, mas que destroçaria a cabeça da serpente debaixo do seu pé. Esse é o proto-evangelho, meus amados, é o evangelho que ainda é pregado lá em Gênesis, é a profecia que fala do Messias escolhido. Isaías 53 diz que Deus fez cair sobre ele as nossas iniquidades, e diz também que pelas suas pisaduras nós fomos sarados, amém? Jesus pagou o preço para que nós pudéssemos hoje ter esta firme esperança nas suas santas palavras. Tudo aquilo que Jesus prometeu, tudo aquilo que está escrito a respeito de Cristo, Ele provou nas Escrituras. Jesus disse: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus provou isso quando disse: Lázaro, vem para fora. Lázaro foi chamado pelo nome. Lázaro há 4 dias estava dentro do túmulo, já fedia. E Jesus fez com que ele viesse para fora. Vai ser assim, meus amados, no último dia. O Senhor vai tocar as trombetas e vai te chamar pelo teu nome. E você vai ressurgir em glória, amém? Precisamos divulgar essas verdades do reino de Deus, meus amados. Vivemos tempos difíceis, vivemos tempos de apostasia. Quantas pessoas deixaram de vir à igreja após a pandemia? Quantas pessoas se contentaram em ver pela internet em casa? Quantas pessoas acham que estão cultuando a Deus quando estão enganando a si mesmo? Precisamos orar por essas vidas, precisamos falar para elas do sacrifício de Cristo, do amor de Cristo no Calvário por mim e por você. Jesus providenciou o livramento, Jesus colocou-nos nesse maravilhoso reino. Por isso eu te convido hoje para olhar com fé, com esperança, para o autor e consumador da nossa fé. Eu não sei de que maneira você entrou aqui hoje, mas uma coisa eu sei: Deus te trouxe aqui essa noite, amém? Tudo que foi falado aqui, tudo que foi cantado, tudo que aconteceu desde a recepção até esse momento, Deus já sabia que você estaria aqui. Deus sabia que você ouviria a palavra dEle. E agora que você ouviu essa palavra de salvação, meu amado, o que você vai fazer com ela? O que você deseja fazer a respeito disso? Eu quero dizer uma coisa para você. Você deve acolhê-la no seu coração. Às vezes, meus amados, nós precisamos voltar ao primeiro amor. Nós precisamos voltar aos rudimentos. Nós precisamos perceber o sacrifício de Cristo na nossa vida. Nós precisamos entender até aqui, por que nós chegamos até aqui. Pessoas se sacrificaram para que esse evangelho chegasse aqui hoje. Spurgeon pregou em 1885, certamente sob olhares atentos dos políticos, das pessoas que perseguiam o evangelho. Nós não. Nós temos liberdade de estar aqui essa noite. Nós temos liberdade de ir para o Pará. Nós temos liberdade de correr o país pregando o evangelho. O que nós temos feito? Deus tem levantado mulheres e homens nesse tempo para buscarem adoradores. Mas primeiramente, meus amados, precisamos reconhecer as nossas fraquezas. Precisamos reconhecer em nós o sacrifício de Cristo. Precisamos replicar este amor, primeiramente em nossa casa, em nossa comunidade, para que aí depois nós possamos replicar esse amor para o mundo, amém? Deus tem trabalhado em nossas vidas. João 3,16 diz que Deus amou
de tal maneira, Deus nos amou de maneira especial, que nos ofertou o seu unigênito, o seu único filho. De que modo? De um modo todo especial. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Talvez esse versículo tenha feito mais sentido agora para você, porque eu lembrei a você o sacrifício de Cristo, aquele Cristo que foi enviado a esse mundo, lá naquela manjedoura, no meio dos animais, aquele Cristo que cresceu em meio à pobreza, aquele Cristo que trabalhou na obra da carpintaria, aquele Cristo que teve uma infância, que pouco nós sabemos a respeito da sua infância, mas sabemos que foi uma infância no meio dos judeus, dentro dos costumes, mas que não se amoldou aos costumes do mundo, pelo contrário, ele falou aos mestres daquele tempo. O conhecimento de Deus, ele vem pelo Espírito de Deus. O conhecimento de Deus vem para aquele que busca a Deus verdadeiramente, para aquele que adora em espírito e em verdade. Precisamos perceber de que maneira temos andado nesse mundo. Temos andado como sábios ou temos andado como nécios? Temos vivido uma vida aparente ou temos vivido uma vida em que Deus se agrada? Temos orado somente em público ou temos dobrado os nossos joelhos no nosso lar, na nossa casa? Jesus deseja trabalhar em nossa vida. Ele diz que todo aquele que crê nele não perecerá, mas terá a vida eterna. Amém? Diante disso, meus amados, eu quero fazer um convite aqui essa noite. Eu quero fazer 2 convites aqui essa noite. O primeiro convite é para você que ainda não entregou a vida a Jesus Cristo. Você ouviu agora mesmo a respeito do amor de Deus por tua vida, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, um sacrifício de valor eterno. Eu quero te dizer que tudo que você construir nessa vida, tudo que te ofertaram, toda a sedução desse mundo é passageira, mas aquilo que Deus oferece aqui, isso é eterno, tem um peso de eternidade, isso vai mudar a tua vida. Então, se você está em nosso meio hoje e quer entregar a tua vida a Jesus, você tem essa possibilidade essa noite. Basta que você levante a tua mão e nós vamos orar por você. Alguém essa noite disposto a receber este sacrifício de Cristo? Ou todos que estamos aqui já somos salvos? Se há alguém em nosso meio, não saia daqui sem receber essa dádiva, esse amor sacrificial de Cristo, essa salvação. Há alguém em nosso meio essa noite? O segundo convite é feito àqueles irmãos que de certa forma falharam em cumprir aquilo para o qual foram chamados. Talvez você tenha desanimado, tenha se afastado da obra, esteja aqui hoje à noite recebendo essa palavra e você deseja voltar, você deseja ser restaurado espiritualmente, você deseja ser inserido novamente no corpo de Cristo. Essa é a noite de salvação, essa é a noite de restauração. Então, se você está em nosso meio e deseja voltar, levante a tua mão, e eu sei que esses irmãos vão orar profundamente por você. Há alguém essa noite desejoso de retornar, desejoso de fazer um concerto com Deus essa noite aqui? Se há, meus amados, aproveite a oportunidade. Eu quero convidar as irmãs para cantarem o hino 25 do cantor cristão. Eu não sou um bom cantor, mas eu creio que esse hino é bem conhecido. Enquanto se canta esse hino, você pode refletir no sacrifício de Cristo. E você pode ver até aqui. Você pode levantar a tua mão e nós vamos orar por você. Porque a restauração, meus amados, ela não é feita por homens, mas ela requer arrependimento,
ela requer confissão de pecados. Jesus não morreu escondido. Jesus morreu exposto na cruz do Calvário por mim e por você. Por isso nós precisamos confessar o nosso pecado. Eu não estou te chamando para você dizer o que você fez, mas um simples levantar da mão é um reconhecimento público que você se arrepende, que você deseja ser restaurado. Mais uma vez, se há alguém em nosso meio, você tem essa oportunidade agora. Enquanto esse hino é cantado, a sua fonte, cante também e reflita nessas palavras. 25 do Cantor Cristão. Quem tem o Cantor Cristão é no celular, vamos cantar. Diz que grande amor, excelso amor, que Cristo nos mostrou, para se tornar o Salvador, a vida não negou. Então vamos louvar o grande amor do Salvador. Amém? Que grande amor, excelso amor, que Cristo nos mostrou, para se tornar o Salvador, a vida não negou. Louvemos tão grande amor, sim, tão grande amor, que Cristo assim nos manifesta. Que maravilha de amor, que nos trouxe para Deus. Ninguém, pois, deve duvidar do seu tão grande amor, mas todos devem aceitar o amor do Salvador. Só a igreja louve tão grande amor, que Cristo assim nos manifesta. Que maravilha de amor, que nos trouxe para. O que esse amor de nós fará é nos vedado ver. Mas Cristo em breve voltará e nos fará saber. Louvemos tão grande amor, sim, tão grande amor, que Cristo assim nos manifesta. Maravilha de amor, que nos trouxe para Deus. Amém. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra, Deus, nos restaurou mais uma vez, Pai. Obrigado por cada vida que o Senhor trouxe aqui essa noite, Pai. Ó Deus, toma em Tuas santas mãos, Pai, cada vida aqui presente, Deus. Eu sei, Deus, que a Tua palavra ela não volta, Pai, sem fazer aquilo que Te apraz. Então eu te peço, Senhor, vai de encontro, Pai, a cada alma aqui presente essa noite, Pai. Eu te agradeço, Deus, por essa oportunidade de estar aqui essa noite. E te peço, Senhor, abençoa, Pai, o Teu povo aqui. Nós oramos agradecidos no doce nome de Jesus. Amém.